야야 다 tambo dine number so samala diri yang aso Então, vamos começar o dia de hoje, a nossa sexta aula. Então, gostaria de cumprimentar todos vocês. Estou feliz em revê-los e espero que todos vocês estejam bem de saúde física e saúde emocional e mental. Então, sobretudo nesse momento da doença, né, da doença que está afetando o mundo inteiro, do coronavírus, espero que vocês realmente estejam todos bem, mas sobretudo estejam bem de coração, de coração e de alma, né, com o coração bem tranquilos, sinta muito agitado, sinta com muito medo, porque na realidade se tem o coronavírus, a doença está ali fora, mas só por conta de um medo excessivo ou de uma ansiedade excessiva, essa ansiedade excessiva para não pegar o coronavírus, talvez essa ansiedade que vai causar uma doença em vocês, né? E não necessariamente, obrigatoriamente, o próprio coronavírus. Então, por conta disso, nesse momento de doença mundial, né, nesse momento do Covid, espero que vocês estejam muito tranquilos, com o coração bem sereno, porque isso vai aumentar a imunidade de vocês e não vai tornar facilmente, como chama, o corpo de vocês de baixa imunidade e aí facilmente contaminável, ou vocês não vão se tornar facilmente doentes. Então, por isso que eu falo para vocês ficarem tranquilos. Olha, tá dine tangazo coroa zeade. Então, eu recebi uma pergunta sobre o que seria o samsara e como apareceu o samsara na nossa meditação. Então, vamos falar primeiro sobre o samsara, né? O que é o samsara? O samsara é representado por um círculo, né? Por uma figura, não sei se vocês todos já viram a figura do círculo, o ciclo da vida, né? Essa aqui é a figura do samsara, né? É a figura que representa o samsara, que representa o samsara. Então, essa figura, então essa roda, né? Essa roda é o que ele representa dentro, o que ele representa as figuras, as formas de vida, né? Dentro dessa roda tem as formas de vida e que representa o quê? Que a gente consegue renascer tanto em reinos superiores ou formas de vida superiores ou inferiores, de acordo com as nossas próprias ações, a gente renasce. A gente pode renascer em reinos superiores ou reinos inferiores. Olha, tanga jo nambigo ani remote toni korwa ngotrechena tanderes, tá? Então, se eu posso apresentar para vocês, né, a roda do samsara, então essa é a roda do samsara. Vocês estão vendo a minha figura ou a figura do Geshe lá na tela? Se vocês estão vendo a minha figura, eu vou colocar também a figura aqui do samsara, né? Então, essa aqui é a figurinha do samsara. Então, aqui em cima é o reino dos deuses, né? É o reino dos deuses, dos semideuses, dos humanos. E aqui as três figuras, os três reinos inferiores, falando da dimensão do reino dos desejos, né? Olha. Então essa roda da vida, né? A roda da vida ou samsara, né? Os ciclos do samsara. Primeiro é essa roda, né? Por que é essa roda? Porque ela representa que a gente toma em ciclos, né? Toma em ciclos modos de formas de vida, forma de corpos diferentes. No momento atual, nessa presente vida, a gente tomou o corpo de humano, certo? Então a nossa vida é a vida humana, porque nós tomamos esse corpo, né? Tomamos esse corpo humano de vida. A gente pode, nas próximas vidas, a gente também já veio de outras vidas, tomando outras formas, né? Forma de corpo animal, forma de corpos de deuses, ou forma de corpos dos reinos inferiores, como os reinos dos seres famintos, enfim, de outros seres. Na verdade, a gente apenas ocupa essa forma, né? Essa forma humana, por isso que hoje a gente se chama pessoa humana, um ser humano, por conta do nosso agregado físico, do nosso corpo físico. E depois, quando a gente assumir um corpo de animal, então a gente vai se identificar como um animal. Então, baseado na força do nosso karma, das nossas ações, a gente renasce ou toma corpos de formas diferentes. De novo e de novo e de novo. Por isso que essa existência cíclica, e essa existência
cíclica, baseado na força do karma e das aflições, se chama samsara. Olha, então Então, a gente falou que é baseado na força do karma e das aflições. Karma, ação. Karma, o que seria esse karma, né? Ou ação. Karma seria... karma, se a gente, de acordo com as ações que a gente faz, né? De acordo com as ações realizadas, a gente gera essa ação positiva ou negativa. Ações negativas, por exemplo, enganar as outras pessoas, mentir, outras tantas ações negativas fazem com que a gente tome formas de vida negativa. Quais são as formas de vida negativa? Formas de animal, seres famintos, né? Seres famintos ou dos seres infernais. Em contrapartida, se a gente gasta a nossa vida, se a gente aproveita a nossa vida para beneficiar as outras pessoas, ajudar as outras pessoas, fazer qualquer tipo de ações virtuosas, positivas, existe a esperança, sim, de tomar, renascer ou tomar formas de vidas futuras positivas, como sempre pessoas, né, seres humanos, ou seres brancos, ou seres dos deuses, a forma de deuses, né? Então, de acordo com as ações, seja ação positiva ou negativa, que isso vai impulsionar a gente a tomar formas de vida positiva ou negativa nas próximas vidas. Então, essa é uma roda, certo? Então, o samsara é essa roda. É uma roda que roda, certo? É um ciclo rodante, né? Que vai rodando. Imagina que tem um ciclo, né? Sabe um cilindro que vai rodando de maneira eletrônica, né? Ou que está conectado na tomada e vai rodando, rodando, rodando. Enquanto a gente não consegue parar uma bolinha, tipo uma bolinha eletrônica, um círculo eletrônico que está rodando, rodando, se a gente não consegue parar de fazer girar essa roda, só segurando com a mão, certo? Se ela é eletrônica, se ela está colocada na tomada, ela vai rodar, rodar, rodar infinitamente. A gente não é só porque a gente coloca a mão nesse círculo eletrônico, ele vai parar. A gente para de girar. Ele só para de girar se a gente eventualmente apertar o botão desligar, desligar da tomada esse círculo que está esse círculo eletrônico, né? Dessa mesma forma, a gente hoje, baseados na força do nosso karma e das nossas aflições, a gente continua rodando no círculo do samsara, ou seja, tomando formas dentro dessa, tomando vidas, próximas vidas, dentro desse círculo do samsara, por força do karma e das nossas ações. A gente não tem liberdade nenhuma de, agora eu não quero mais rodar esse samsara, agora eu estou cansado, não quero mais rodar. Enquanto a gente não corta de vez a causa pelo qual a gente roda nesse ciclo do samsara, enquanto a gente não corta na raiz as causas, então a gente, sem liberdade nenhuma, a gente vai continuar rodando nesse ciclo de vidas samsáricos. Então, como então meditar sobre o samsara? Ou então, durante a meditação, a gente tem que visualizar o samsara? Como é que funciona isso? Foi a pergunta, né? Não, durante a meditação, não é que o samsara vai brotar como essa forma cíclica na nossa mente, não é assim que funciona. Então, o samsara ele não vai brotar, não vai surgir na nossa meditação. O que acontece o que vai surgir, o que a gente tem que mirar, né, o que a gente tem que visualizar como objeto da nossa meditação, sempre as 4 nobres verdades ou a vaziedade, né, a ausência de identidade, seja de fenômenos ou de seres sencientes. Então, esses dois são os objetos de visualização, não é que o samsara vai surgir. O ponto é, dentro desse nosso objeto de visualização, né, que são das 4 nobres verdades, mostra a raiz do samsara. E qual que é a raiz do samsara? É a ignorância, né? A ignorância do autoapego, né? A ignorância que gera o autoapego. Esse autoapego, ou seja, o apego à própria pessoa,
que acaba gerando os três venenos, os outros dois venenos, que é o veneno do apego e da raiva, e baseado numa mente aflita pela raiva e pelo apego, que a gente acaba gerando ações negativas, que acumula karma. Então, baseado na força desse karma e dessas aflições negativas, a gente já acaba tomando, renascendo de novo e de novo nessa forma de vida samsárica. E uma outra pergunta que eu também recebi foi o que faz gerar esse excesso de medo, o que faz gerar a depressão, um medo excessivo, né? No geral, como a gente já falou, para gerar esse medo, essa ansiedade, uma ansiedade excessiva, um medo excessivo, são várias causas e condições para acontecer isso, para gerar isso no nosso contínuo. Mas, no geral, tem duas grandes causas. Então, a primeira causa é essa mente que considera a si mesmo mais precioso, né, que se auto-vangloria, que acha que é mais importante que os outros, e quer cuidar mais de si mesmo do que das outras pessoas, e que vai se preocupar sempre na própria postura e na própria saúde. Então, essa mente é uma das causas dessa ansiedade, desse medo. Também outra, o efeito, né, dessa mente que considera a si mesmo mais precioso, que se vangloria mais do que as outras pessoas, qual que é o efeito dessa mente de auto-vangloriação? Seria o quê? Por exemplo, um efeito o que afeta essa mente é o nome, a posição, nome, posição e a imagem. Então, quando a gente quando tem essa mente de alto apego ou mente de considera mais precioso do que as outras pessoas, esses três itens, é muito preocupado com o nome, muito preocupado com a posição e muito preocupado com a imagem. Por exemplo, a gente está aqui nessa aula agora, né? Quando a gente está com essa mente de autoapreciação, autovangloriação muito forte no nosso contínuo, talvez a gente gere aquele medinho de, não vou fazer pergunta para o professor. Porque aí, e se eu fizer uma pergunta errada, ou uma pergunta meio fraca? O que os outros vão pensar de mim? O que ele vai pensar de mim? Que eu não estudo, que eu não sei direito as coisas. Ou então, às vezes, não é nem somente nessa aula. Imagine num trabalho, ou que a gente tem que falar em público, né? Ou dar uma palestra, ou em público. Nesse momento também, como é que eu vou falar? Qual que é a posição que eu vou colocar do meu corpo para falar na frente dos outros? Se eu falar alguma coisa, eles vão me criticar, eles vão apontar o dedo para mim, eles vão falar que eu estou falando alguma coisa errada. Aí começa essa mente começa a ficar super forte. Aí como é que acontece na hora da palestra, que a gente tem que dar a palestra? Aí obviamente que a nossa mente fica tremendo, o nosso corpo todo treme. Por quê? Pela força dessa mente que se considera mais importante do que as outras pessoas, porque não admite erros. Então, se a gente considerar, o que eu souber, eu vou falar. Provavelmente eu não vou saber tudo. Então, se eu errar, eu vou errar. Mas eu vou falar a verdade. Eu vou falar o que eu puder falar de verdade, eu falo. Devem vir alguns erros, mas tudo bem, a minha motivação é de poder ajudar as outras pessoas. E tá tudo certo. Se eu tiver essa motivação, aquela mente que se considera mais precioso, que se vangloria mais do que as outras pessoas, ela dá uma tranquilizada. E aí o corpo, ele não fica tremendo, a nossa mão na hora de falar na frente dos outros não treme, a voz não treme, e não tem nenhum problema, a gente acaba não tendo medo de se expor, porque a gente não está baseado na nossa imagem, no nosso nome que a gente está conversando, e sim para beneficiar os outros que a gente está falando. Olha. E o que eu falo isso é baseado não somente no que eu estudei, no que está escrito nas escrituras, mas é baseado na minha própria experiência. Eu, como professor, muitas vezes eu tenho que falar, seja para uma pessoa, para uma sala inteira, se eu estou preocupada com essa imagem, então eu não vou conseguir falar nunca. Então, o que eu faço antes de eu começar a minha aula, mesmo se for para vários estudantes, eu fico primeiro tranquilo e eu gero na minha mente aquela certeza de, eu vou falar o que eu sei.
O quanto eu souber, eu vou falar. E se eu não souber, eu também vou assumir os erros. Eu não vou ter problema de falar errado. Não vou ficar gerando aquele medo de, se eu falar errado, ai, que vergonha de mim mesma, ai, vergonha de mim mesmo. Ou então, eu vou falar bem para ficar famoso, para que eles falem bem de mim. Eu não gero esse tipo de pensamento, de motivação nunca. Então, como eu não gero isso, eu trabalho para não gerar esse tipo de motivação negativa, e sim positiva, então sempre que eu vou falar, seja para uma, para várias pessoas, eu estou sempre tranquilo. Em contrapartida, se a gente quer falar na frente dos outros, ou quando a gente for falar na frente dos outros, para se tornar famoso, para ter um bom nome, ou tá com medo de não ficar com vergonha, de não passar vergonha, isso são motivações erradas que naturalmente vão prejudicar a gente mesmo. E por que a gente pensa desse jeito? É quando a gente está muito preocupada com a nossa imagem, com o eu. Ai, o que eles vão pensar de mim? Eu. Sempre o eu está muito importante nesse momento. Então, se a gente não pensa muito na própria figura, na própria imagem, no próprio nome, então, naturalmente, essa mente que se autoaprecia mais do que as outras pessoas reduz, e aí não tem nenhum problema de medos a surgir. Tanda yarumbutiga guardo pe nenga din. Tem sempre que nos discursos do Dalai Lama, ele fala muitas vezes uma coisa muito interessante, né? Ele passa uma frase, passa uma ideia muito interessante, que ele sempre fala sobre nós todos somos iguais no fato de ser pessoas. Todos nós seres humanos somos iguais, né? Eu sou, independente se eu sou qual a minha nacionalidade e você é outra nacionalidade, nós somos o mesmo no fato de ser humano, né? Seja você uma pessoa de alto nível hierárquico ou baixo nível hierárquico, seja qual a nacionalidade, o que for, todos somos iguais, todos somos seres humanos iguais. E somente pelo fato de pensar isso, você é um ser humano e eu também sou um ser humano, e não adiciona nenhuma outra informação a isso, somente nisso a mente já fica mais tranquila, não olha para as diferenças e olha para o que é igual, né? Então, somente isso, a pessoa, na hora de conversar, de se relacionar entre as pessoas, a gente fica mais tranquila. Tem outros seres sencientes, tem os animais, tem outros seres sencientes, assim como o ser humano. Naturalmente, a gente não consegue se relacionar com eles, não consegue conversar com eles da mesma forma como a gente conversa entre os seres humanos. Então, esse contato humano com humano, pessoa com pessoa, é extremamente precioso, e nesse momento que a gente vai intercambiar ideias muito importantes. Então, nesse momento que a gente está conversando, essa interação, lembrar que eu sou mais outro ser humano, assim como você também. Então, nesse momento, a gente não se sente nem superior e nem inferior à pessoa que a gente está conversando. E esse é um conselho extremamente precioso que eu considero do Dalai Lama. Olha, também quando a gente experiencia uma ansiedade muito forte, um medo muito forte, dentro da medicina tibetana se fala que tem uma disfunção da energia de vento, né? E essa energia de vento, se a gente está com uma ansiedade muito forte, um medo excessivo, esse vento está tão desbalanceado que ele pode vir a causar doenças bem sérias, sim, bem profundas, sim, até excesso de uma depressão muito profunda, uma ira muito profunda, enfim, tudo por conta dessa disfunção de vento, da energia de vento, né? Então, dentro da medicina tibetana, se dão alguns métodos, alguns remédios, não remédios diretos, mas antídotos indiretos para melhorar esse desbalance da energia de vento. Por exemplo, se você não tem nenhum problema com fígado ou com vesícula biliar, você pode comer alimentos mais pesados, mais gordurosos, seja manteiga, gordura, o que for, para dar uma pesada um pouquinho naquela energia de vento que está desbalanceada. Isso, desde que você não tenha problema no fígado, pode ser de benefício. Olha, dá dinde ingere, dá de dile jamba do
Bom, além da ansiedade, né, assim como o apego e raiva, quais são os antídotos que a gente vai usar durante as meditações, a gente vai falar um pouquinho depois. Então, por enquanto, a gente vai continuar a nossa aula, então onde a gente parou ontem. Então, a gente conversava, o que a gente falou ontem sobre os objetos de visualização. Primeiro de tudo, antes de começar a meditação, né, a gente tem que decidir, né, e ser bem estável no objeto que a gente for escolher. Então, a partir do momento que a gente escolheu qualquer objeto, mantém aquele objeto e não muda. Não só não muda durante a sessão de meditação, mas não muda até você alcançar o estado de calma mental absoluta. Então, no primeiro momento, você escolhe o seu objeto, memoriza bem todos os detalhes, a cor, a forma, para meditar, primeiro. Depois, por que a gente... Lembra que a gente comentou que tem que ser um objeto fixo? A gente vai... objeto fixo, que a gente vai visualizar ele fixo, para a mente também, ela não balançar, digamos assim. Por isso que a gente não considera a respiração um objeto da meditação da calma mental ou unifocada, tá? Porque o vento, né, a respiração, o vento, tem como natureza ser flutuante, ser móvel. Olha. Tá, dentro tá? Então, ontem a gente estava falando que o objeto tem que ser fixo, não pode ser móvel, para não prejudicar a nossa concentração. Também tem que ser, a mente tem que estar completamente focada naquele objeto sem distração, né? Bem estável. O objeto tem que estar fixo, a gente tem que visualizar ele fixo na nossa frente, sem se mexer. A nossa tem que ser pequenininho, tamanho do dedão, né? O dedão é mais ou menos o tamanho da imagem do objeto que a gente vai fazer, e a nossa mente tem que estar absolutamente focada, toda a nossa mente, toda a energia, toda a concentração tem que estar focada naquele objeto. Olha, tá tendo. E a coisa mais poderosa, que tem maior potência neste planeta, em todos os universos, a coisa mais poderosa que existe, eu posso falar uma coisa, é a mente. A mente, em tibetano, a mente é a coisa mais poderosa que existe. Aí vocês podem me perguntar, não deve ser a mente, não. E tem a bomba nuclear, tem tantas outras máquinas poderosas, tem todos os outros eletrônicos, tecnologias que são tão poderosos, né? Eles podem ter alcance infinitamente maior do que só essa mente. Mesmo assim, não é. A nossa mente, essa mente que a gente tem aqui, ela é extremamente mais poderosa do que qualquer outra coisa neste universo. E essa mente nossa, essa nossa consciência, mente e consciência é igual. Essa consciência que ela faz, essa consciência humana, né, nós, nesse corpo humano, essa consciência humana, essa mente humana que produziu toda essa tecnologia, produziu todas as máquinas, a bomba atômica, o que for, tudo, inclusive essas coisas, esses objetos externos tão poderosos que a gente considera como poderoso, quem que construiu? A mente. Foi baseado na mente humana que esses objetos externos super poderosos foram construídos. Então, para vocês verem que como realmente, se essa mente aqui construiu uma coisa super poderosa, para vocês verem como a nossa mente é realmente muito poderosa. Olha, tem gente que fala, não é essa mente que é a coisa mais poderosa, não. É din-din, é a verdinha, é o dinheiro, é o din-din, né? Ele usou uma gíria, então a nossa gíria é o din-din, né? Ou a verdinha. Então, tem gente que fala, não é a mente, é o dinheiro, é o din-din que é o mais importante, que é o mais importante não, que é o mais poderoso. Por quê? É o que tem o maior poder nesse planeta, nessa sociedade. Porque dá para comprar tudo. Dá para comprar não só coisas, casa, comida, etc., mas dá para comprar absolutamente tudo. Dá para comprar, inclusive, as pessoas, o nome, o poder, as posições. Né? Por isso que o dinheiro tem mais potência, né? É o mais poderoso, e não essa mente. Não é. O dinheiro
quem que fez o dinheiro? Foi essa mente humana que produziu, baseado na mente humana que produziu o dinheiro. Quem que usa o dinheiro? É alguém que tem essa consciência, baseado alguém que tem essa mente que vai usar o conceito do dinheiro. E além disso, o dinheiro, ele pode comprar, ou pode ser útil para as coisas nesse momento, nessa vida. Mas essa consciência, essa mente, ela vai continuar para as próximas vidas. O dinheiro, ele não vai continuar para a próxima vida. Ou na próxima vida, esse dinheiro ele pode não ser útil. Então, por conta disso, o dinheiro não é o mais poderoso, e sim a nossa mente. E aí, quem que tem essa mente? Somos nós. Essa mente está aqui dentro da gente. Nós temos essa mente. Só que a gente não sabe como usá-la. E além de que a gente não sabe como usá-la, como usar o maior do seu potencial, a gente acaba usando de maneira errônea. A gente só usa de maneira errada. Se a gente souber como usar, como aproveitar o melhor do potencial dessa mente para o lado positivo, aí a gente tem todas as ferramentas para a gente realmente ser feliz. Então, como usar o potencial dessa mente, é isso que a gente vai tratar hoje. Então, a utilização positiva desse potencial da mente para o lado positivo. Para o lado das ações virtuosas, a utilização, ou como transformar o poder da mente, né, para o lado virtuoso, essa é a função de uma meditação. Então, numa meditação, na meditação, na familiarização, a habituação do lado positivo, do aspecto positivo da nossa mente. Então essa mente, como aproveitar o potencial dessa mente através da meditação. Por isso que a gente fala, na hora da gente meditar, na hora da gente visualizar o objeto tem que ser pequenininho lá na frente. Né? Para toda a nossa atenção, ela está focada num único objeto, e pequenininho, porque se for grande, a gente acaba se dispersando. Se esse objeto for grande, a nossa mente, durante a meditação, ela se dispersa. Então, o que a gente está treinando na meditação é focar a potência da nossa mente num único objeto, né? É isso que a gente está treinando. Por isso que o objeto tem que ser pequenininho. Primeiro, é como se fosse, né? Ontem eu já falei também, como se fosse, imagina um volume gigantesco de água, né? Um volume muito, muito grande de água. Se esse volume muito grande de água, ele vai se espalhando, né? Ele se espalha, ele vai para toda essa água, ele começa a fluir, só que sem ter uma direção, né? Vai para cima e para baixo, vai para a esquerda, vai para a direita, totalmente aberto, assim, ele não tem muita potência. Aquela água, aquele volume grande de água, não tem muita potência. Em contrapartida, se você centralizar, né? Se você direcionar aquele grandíssimo volume de água numa única direção, numa tubulação, né? Numa única tubulação, o que vai acontecer? Aquele volume gigantesco de água vai entregar toda a sua potência, toda a sua energia para aquela direção. Por quê? Porque a gente centralizou aquele volume gigantesco para uma única direção. Dessa mesma forma, quando a gente treina quando a gente acaba na meditação, a gente treina a nossa mente para um ponto único focado, o que a gente está fazendo? A gente está treinando a nossa mente para ser totalmente clara e totalmente focada. A nossa mente se transforma em clara e focada. Para uma prática meditativa acontecer bem também, né? Acontecer fluida também, é importante a gente também tomar cuidado com fatores de sono. Todos nós humanos, a gente precisa dormir, e a gente tem que dormir um mínimo de horas, tem que ser adequado um mínimo de horas. Então, todos nós precisamos dormir 7, 8 horas. Então, a gente tem que garantir que todos os dias a gente durma 7, 8 horas por noite, né? Então, isso é uma coisa. A gente tem
tem que garantir, todos nós, senão o nosso corpo fica extremamente cansado. Depois, a gente tem que acostumar o nosso corpo a dormir mais ou menos no mesmo horário, né? Não pode um dia dormir mais cedo, outro dia dormir muito mais tarde. Tem que garantir que a gente vai dormir sempre no mesmo horário, assim como também acordar mais ou menos no mesmo horário. Ah, hoje eu estou mais cansada, então vou acordar mais tarde, ou então fui dormir muito tarde e acordo mais tarde, isso não é legal. Então, mantém dormindo no mesmo horário e acordando no mesmo horário, e isso beneficia o corpo e não prejudica a saúde física, e depois não prejudica a saúde mental na hora de uma meditação. Depois, antes da gente dormir, antes da gente deitar, normalmente a gente janta, certo? É importante também não jantar de maneira exagerada, não comer antes de dormir de maneira exagerada, né? Porque aí, se a gente come de maneira exagerada, a gente acaba não dormindo direito, a gente agita o nosso sono, né? E o dia seguinte também é difícil de acordar, porque a gente não conseguiu dormir direito, ou então quando a gente acorda, o nosso corpo se sente muito pesado, está muito cansado. Isso, então, é muito importante a gente atender, se tornar atento a esses itens. Não comer em demasia, né? Sobretudo à noite, assim como também garantir as horas de sono e a disciplina do sono. Olha. Na hora de sentar também para posicionar o corpo para meditar, importante sentar, independente se você está na almofadinha de meditação ou se você está numa cadeira, é importante que o seu bumbum ele esteja um pouquinho mais, um pouco mais para cima, mais superior do que se você estiver sentado de pernas cruzadas, do que seus joelhos, né? Então não pode ser, você tem que sentar não numa almofadinha plana, mas deixar a almofadinha, a parte de trás da almofadinha um pouquinho mais alta, para o bumbum ficar um pouquinho mais alto do que os joelhos, tá? Olha, tá tendo o menos, tem a trenque, tá? E a curso tiva iona. Tem alguma pergunta por enquanto? Se não tiver, a gente continua. Sim. Eu gostaria de perguntar, Karen, para entender um pouco melhor a respeito do karma. O Geshe estava falando sobre o karma. E pode-se chamar também o karma como uma missão de Deus? Ou são os karmas que a gente vai vivenciando na nossa experiência de vida, que a gente pode entender como karma? O que seria exatamente o karma na filosofia? O que isso quer dizer como missão de Deus? Porque eu já li que a tradução literária de karma seria missão de Deus para as nossas vidas, a nossa vivência humana nesse plano. Mas qual é o significado de missão de Deus? Só para poder traduzir direito. Então, eu li que, em outras palavras, karma significa missão de Deus. Então, eu gostaria de entender, no entendimento de vocês, o que exatamente significa o karma. São as experiências de vida que a gente adquire nessa existência? Ou existe uma tradução literária para a palavra karma? Karma assim, boa pergunta. Karma é a palavra em sânscrito, certo? Em tibetano é le, e significa ação. A tradução literal da palavra karma é ação, nada mais, nada diferente do que ação. Então, ação, trabalho, atividade. Então, todas as atividades que a gente vai realizar é karma, é ação, em tibetano, le, né? Então, se uma ação é realizada com a motivação positiva, aquela ação realizada com motivação positiva é uma ação de corpo e de mente positiva. Se a gente eventualmente briga com alguém, se a gente xinga alguém, a gente está realizando uma ação verbal, a ação da fala negativa, baseada numa motivação, numa ação mental negativa. Se a gente ajuda as outras pessoas, se a gente tem boa motivação para ajudar, ou a gente tem ações, a gente utiliza o nosso corpo para ações positivas, a gente acumula karma positivo de corpo e da fala, né? Então, as nossas três portas, né? A nossa fala, o nosso corpo e a nossa mente, todas as ações, qualquer ação que for fazer de corpo, palavra e mente, baseado na motivação, ou se é para benefício das outras pessoas, ação positiva, karma positivo.
E com uma ação positiva, com uma ação positiva, o resultado a colher vai ser positivo. Utilizando qualquer uma dessas três portas, né? Qualquer uma das ações de corpo, palavra e mente negativo, o resultado vai vir um resultado negativo para a gente, para quem está realizando essas três ações, tá? Então, no ponto de vista budista, karma, quer dizer, no ponto de vista budista, não, karma significa ação, ponto. No ponto de vista budista, karma está, a responsabilidade é da própria pessoa, está na própria mão, não está na mão seja de Deus ou de qualquer outro ser. Está na própria mão, é da responsabilidade da própria pessoa, não é missão de outras pessoas ou de outros seres. Está na própria mão, porque a própria ação que você realiza, o resultado é você que vai colher, tá? Esse é o ponto de vista budista sobre ação de karma. Então, de acordo com as nossas ações, o resultado é o que vem. Ok, então eu não posso, por exemplo, afirmar que nós, seres humanos, dentro do círculo samsara, nós viemos com um karma, que seria, então, uma missão. Já entendi que na filosofia budista não é assim, mas talvez, então, transformar o karma em dharma estaria correto, mas isso baseado nas nossas ações diárias e não somente com o que a gente traz para resolver nessa vida. Aí, quando se fala em questões kármicas, Karen, o que vocês entendem sobre isso? É só o que a gente tem de ação aqui ou é algo que a gente traz também de outras vidas para serem resolvido aqui? E se existe essa transformação de karma em dharma? Dharma seria uma ação positiva, né? Posso falar? É que no Dharma, eu acredito que o Fernando está comentando, no Dharma, no Yoga, seria propósito de vida. É isso, Fernando? Seria o que a Karen disse sobre o karma positivo, né? Karma para você é negativo e Dharma é uma ação positiva, é isso? Esse era o meu entendimento. Então, primeiro de tudo, o karma ele é individual. Você não empresta karma de ninguém para ocupar essa vida de agora. Karma é totalmente individual, é baseado nas ações que você traz de antes que você ocupou essa vida aqui. Primeiro, karma totalmente individual. Depois, karma, ou ação, tem ação positiva e ação negativa. Tem os dois. A gente, baseado na força desses dois tipos de ações, que a gente está ocupando essa vida de agora. A ação positiva traz resultado nessa vida positiva. A ação negativa que a gente já fez lá atrás, ou até nessa vida, traz resultados negativos. Tão simples assim. Assim como, e isso a gente não precisa pensar muito. Então, a gente tem experiência direta com isso. É só a gente observar. Se eventualmente a gente rouba, se a gente mata, ou se a gente comete adultério, a gente imediatamente contra a própria lei do país onde a gente vive. Se a gente rouba, se a gente mata, imediatamente a gente vai para uma cadeia, né? Por quê? Porque a gente está fazendo uma ação negativa. Então, a ação negativa traz um resultado negativo. Simples assim. Se eu mato uma pessoa, ou se eu roubo alguma coisa, você não vai no meu lugar para uma cadeia, né? Se eu roubo, eu vou para a cadeia. Se eu mato, eu vou para a cadeia, né? Não tem esse negócio de, eu faço uma coisa errada e você vai no meu lugar, né? Não existe isso. Então, ação tanto positiva quanto negativa, o resultado é experienciado pela própria pessoa. Igualmente, imagina uma pessoa que mente muito, né? Só fala mentira, o que sai daquela boca é só mentira, é só para abusar, só mentir, só para enganar as outras pessoas. Aquela pessoa que o tempo todo está mentindo, que o tempo todo está distorcendo informação, quem é a pessoa que vai confiar nessa pessoa? Não vai ter ninguém que vai confiar naquela pessoa. Se é uma pessoa que o tempo todo está usando a sua palavra para enganar, para mentir, não tem ninguém que vai acreditar nela, e ao contrário, ainda vão falar, lá vem ele falando de novo. É ele que está falando isso, ou é ela que está falando isso. Ou seja, ninguém vai gerar aquela confiança naquela pessoa, por conta da própria ação da fala dessa pessoa. Igualmente, se uma pessoa que
o que sai da boca dela é honesto, o que sai da boca dela é verdadeiro, né? Sempre com um jeito verdadeiro de falar, todas as pessoas vão gostar de ficar na presença daquela pessoa, porque é uma pessoa honesta, verdadeira, e aí o trato também se torna mais positivo, né? Então, o negócio de a gente veio aqui para essa vida, né, para aprender com karmas anteriores, ou como o objetivo foi essa minha pergunta para ele, né? Eu expliquei um pouquinho mais, ele não entendeu direito. Como assim a gente veio para aprender uma coisa que a gente fez lá atrás? Não entendi direito, mas de toda forma, o ponto é assim: a gente acumula karma positivo e negativo, porque a gente faz ações com corpo, palavra e mente, ações positivas e negativas. A gente vem fazendo isso há infinitas vidas. Então, baseado nessas ações que a gente fez lá atrás, impulsionou essa forma de vida atual. E nessa forma de vida, os resultados que a gente vai experimentar é uma consequência de ações passadas. Ponto. Nada mais, nada menos do que isso. Ok. O ponto é, o que a gente experiencia agora de resultado, se for um resultado negativo, se for uma experiência negativa que a gente está tendo, quer dizer que é um resultado de uma ação negativa que a gente fez antes. O ponto é, se baseado nesse resultado negativo de uma experiência negativa que a gente está experienciando hoje, se a gente entende que é um sofrimento baseado numa ação nossa lá atrás, e a gente vê, isso aqui realmente é ruim, cresce como chama esse negócio? Regret, como é que fala? Arrependimento. A gente vê o fato negativo, né? A gente vê o resultado, a qualidade negativa dessa ação que a gente fez lá atrás, só por analogia. Esse resultado realmente é ruim, eu não gostei, pode prejudicar também outras pessoas e tal. Então, eu me arrependo e não faço de novo. Ao não fazer de novo, eu não planto de novas causas para futuros resultados negativos nossos, né? Sim, então, tem várias atitudes que a gente pode fazer para purificar aquelas ações negativas que a gente fez lá atrás. Perfeito, Karen. Sorry. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, por conta dessa verdade, dessa lei do karma, que a gente também acumulou ações positivas, né? A gente também tem isso no nosso contínuo mental de acumulação de ações positivas. Então, para não acabar com esse acúmulo esse monte de karma positivo que a gente tem no nosso contínuo mental, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, sobretudo, cuidado com a raiva. Quando a gente tem os excessos de raiva, os momentos de ira, de raiva, esse excesso de raiva, esse excesso de ira é o que acaba com o nosso banco, que a gente tem ali acumulado no nosso banco, no nosso crédito de ações positivas. É justamente a raiva, justamente a ira. Então, muitas vezes a gente fica pensando, eu não tenho nada, a gente fala sorte, mas a gente não tem karma positivo, a gente não está com um karma positivo aqui, que raiva, não sei o quê. Esse momento de raiva é o que vai, esse é o momento que vai, a ação que vai acabar com o acúmulo de karma positivo que a gente tem acumulado antes, né? Gracias, venerable. Bueno, ¿qué puedo hacer si, por ejemplo, yo ya me sentaba a meditar y hacía unas prácticas, pero durante cierto tiempo y de repente ya me cuesta trabajo esa motivación para sentarme, para meditar, para nuevamente continuar? Sin embargo, durante el resto del día estoy pensando en positivo y recuerdo enseñanzas y recuerdo cosas, pero lo que ha estado costando trabajo es sentarme en el cojín y dedicar el tiempo para estar. Eso es una pregunta. Gracias. Gracias. Então, o que ele falou, né? Spanish tonen nga gyurin anda Brasil ke tonen nga gyurgo isgwagen.
Então, a maioria já deve ter entendido, mas só para fazer um repeteco em português. Então, é muito importante, foi bom você ter me feito essa pergunta, né, porque era alguma coisa para ter falado ontem, eu esqueci, né, que quando a gente está, ontem a pergunta foi de como gerar, né, como gerar a fé ou acreditar, a crença, acreditar nas três joias, né? Para qualquer tipo de ação, inclusive de estudo, a gente só consegue estudar, por exemplo, estudar o Dharma, se a gente entender das qualidades, né? Quais são as qualidades que o estudo do Dharma pode trazer para a gente. E aí, baseado nas qualidades que o estudo do Dharma vai trazer para a gente, aí recém a gente começa a estudar o Dharma. Então, dessa mesma forma, para meditar, a gente primeiro tem que entender quais são as qualidades, quais os benefícios de estudo do Dharma. Ao entender quais são os benefícios do Dharma, não, da meditação, ao entender quais são os benefícios da meditação, aí imediatamente a gente, então eu posso chegar a ter essas qualidades. Então aí a nossa mente ela se alegra, ela entra no estado de regozijo ou alegre. Então eu realmente posso alcançar essas qualidades. Então com essa mente alegre, regozijante, aí eu começo aí vem aquela forte determinação, né, aspiração, determinação para eu começar a meditar. E baseado na mente de determinação, aí vem surge o esforço, surge a mente de esforço. Eu vou me esforçar para meditar. E aí, com a mente esforçada, aí surge a meditação, aí eu consigo meditar. 아니 다 가르레스 디가나 그래서 캬브르시 고야지 가르요레스 베스춘 제아도 춘디 제아 캬브르 요바 다가 나신 그 두리 제아다 춘디 제아다 Então, a gente tem que também saber a diferença de duas palavras, né? Eu não sabia que existia a diferença dessas duas palavras, por isso que eu pedi para ele explicar. Um é o esforço. Em português eu vou falar a mesma palavra, só que vou anexar a sua palavra positiva. Então, um é o esforço, outro é o esforço alegre, regozijante, digamos assim. Se tiver outra palavra, depois eu falo. Os esforços podem ser um esforço, simplesmente esforço de trabalho, o outro um esforço com alegria. Digamos assim que tem uma criança que está, mediante o medo do pai ou o medo dos professores, ou medo de uma punição, ele tem que estudar para passar na prova, mas medo de uma punição. Então, ele vai se esforçar, vai estudar bastante e vai para passar na prova, mas é por medo de alguma coisa. Então, ele vai realizar a atividade dele, o estudo dele, mas por medo de algo, ele é esforçado, sim, mas com medo. O outro tipo de esforço, que é um esforço positivo, esforço alegre, porque ele vê a qualidade, ele vê o benefício daquela atividade que ele está realizando, ao ver o benefício da atividade que ele está realizando, ele realiza aquele trabalho ou estudo. Então, ambos são esforços, só que um é esforço por medo, outro esforço por querer alcançar aquela qualidade resultante do trabalho que ele for fazer. Então, esses dois esforços têm que saber diferenciar. Então, quando surgir em qualquer um de nós, né, essa não vontade de meditar, ou não tem nem surgir aquela vontade de se esforçar, de marcar uma hora para meditar e tal, quando não surgir aquela vontade, a gente tem que parar, não pode pressionar, eu vou sentar aqui e vou começar a meditar. Não, relaxa, abandona um pouquinho aquela pressão, obrigatoriedade de ter que meditar e vai estudar um pouco. Estuda um pouco sobre quais os benefícios de uma meditação, a meditação naquele tema, qual que é o benefício, aonde que a mente pode chegar com isso, quais são os benefícios na hora de meditar sobre isso, depois, na hora de ter um problema, como resolver melhor aquele problema baseado naquela meditação, enfim, estuda um pouquinho os benefícios da meditação, e aí depois disso, quando tiver mais claro na sua mente, né, os benefícios e as qualidades que a gente for alcançar, aí sim você volta à sessão da meditação. Olha, tá entendendo? Olha, tá tive eu marada.
Bom, então agora a gente começa a falar sobre, antes da meditação, quais são os obstáculos para uma meditação. Está atrelado com a pergunta dela, né? Então, antes de uma meditação, quais são os obstáculos? Na realidade, tem muitos obstáculos, né? Ou muitos problemas que geram a gente não realizar a meditação. Mas se a gente condensar todos os problemas ou obstáculos, são 5, né? Tem 5 maiores obstáculos, né? O primeiro de tudo é a preguiça, né? A preguiça para meditar, né? O que é a preguiça para meditar? É não enxergar, né, as qualidades, os benefícios da meditação. Então, que leva então hoje eu não vou meditar, deixa para amanhã, enfim. Então, para evitar a preguiça para meditar, então a gente tem que, qual que é o antídoto, ou como remediar, como corrigir a preguiça, através do esforço, e que é o que a gente está falando agora. Então, primeiro entender quais são os benefícios da meditação, e aí sim que vai gerar aquela mente alegre, baseado naquela mente alegre, a gente vai ter a determinação de querer meditar, e aí a gente bota um esforço. Então, o esforço alegre é muito importante para remediar o primeiro problema, que é a preguiça. O segundo problema é o esquecimento. Quando a gente começa a meditar, né, senta e tá visualizando o objeto, muitas vezes a gente esquece do objeto. Ou não só esquece o objeto, mas esquece quais eram as etapas que eu tinha que ir. Então, a gente esquece das orientações. Então, o esquecimento é o segundo obstáculo ou problema para a prática da meditação. E como a gente garante que a gente não tenha esquecimento? Através da presença mental ou da memória. Usar a memória, garantir bem uma memória forte, né? Presença mental no ato da meditação, trazer o tempo todo a mente de volta para o objeto. Esse é o antídoto para o esquecimento. O terceiro problema, na realidade, são 2 problemas em um. É o maior dos problemas para a meditação, que é aquela mente letárgica, o torpor mental, e a mente agitada. Então, tanto a agitação, a letargia, quanto a agitação mental, esses 2, que é um único problema, né? O terceiro problema é o problema maior que previne uma meditação de qualidade. Então, para garantir que tanto a mente não se torne letárgica, sonolenta, ou muito agitada, então que a gente tem que se apoiar em qual antídoto para reduzir esse problema no fator mental chamado alerta mental, né? Numa mente chamada alerta mental. O que faz esse alerta mental? Ele garante, ele fica observando se a nossa mente continua olhando o objeto, se o objeto ainda está ali, enfim. Então, a alerta mental, tá? E o quarto problema para uma meditação, né? O quarto problema é que o objeto ele continua, a gente está visualizando ele tranquilamente, mas a gente não precisaria utilizar do alerta mental, mas ainda assim a gente utiliza o alerta mental, ou seja, é a utilização do antídoto de maneira incorreta. Qual que é o problema disso? A gente fica muito tenso na hora da meditação, eu vou continuar olhando o objeto. Então, esse é o quarto problema, se torna muito tenso, muito, muito duro na meditação. E o quinto e último problema é a não utilização do antídoto. Então, a gente já esqueceu do objeto, mas a gente não utilizou o alerta mental. Então, são esses 5 obstáculos para uma meditação. Olha, tanto lelo certo, E o primeiro, então, agora a gente vai por cada um dos problemas. O primeiro problema, a preguiça. A preguiça é muito ruim, é um problema horrível. Por que é um problema horrível? Porque qualquer tipo de atividade, seja estudo, seja levar as crianças para a escola, seja o trabalho, qualquer tipo de atividade, se tiver no nosso contínuo mental presente naquele momento a preguiça, a gente não vai conseguir fazer nunca qualquer dessas atividades. Existe um provérbio no tibetano, que eu não sei repetir, mas o significado qual que é? Até para tomar água, se a gente tiver com preguiça, a gente não vai tomar. Ou seja, qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de atividade que a gente tem que fazer, enquanto a gente estiver sob a força da preguiça, a gente não vai conseguir realizar. Então, para evitar a preguiça, né, para evitar a preguiça, então a gente tem que se apoiar em quê?
a gente tem que se apoiar nesse esforço regozijante, nesse esforço positivo. Para gerar um esforço positivo, né, um esforço alegre, a gente tem que se apoiar em quê? Numa mente de determinação. E como é que essa mente de determinação ela cresce? Mediante uma mente alegre, que vê as qualidades daquela atividade que a gente tem que realizar. Então, por isso que a gente tem que pensar bastante nas qualidades, nos atributos positivos da meditação, para gerar aquela alegria de querer meditar, aí vem aquela vontade de querer meditar, e aí o esforço, ele naturalmente surge. E ao ser esforçado, a preguiça vai embora. Olha, tá, lelo gente cala tá? E o segundo dos problemas é o esquecimento, como a gente tinha falado. Então, o esquecimento também é horroroso. Porque enquanto a gente tem esse esquecimento, né, quando facilmente a gente esquece das coisas, a gente não vai conseguir alcançar nenhum tipo de resultado. Esquecimento, né, esse fator mental negativo chamado esquecimento, é como se fosse um ladrão. Então, ele rouba da gente todo tipo de energia, todo o nosso tempo, todo tipo de energia. Então, o que a gente tem que fazer é garantir com que a presença mental, ou a gente relembre, né, a memória, a gente lembre do objeto, traga a nossa mente de volta para o objeto o tempo todo. Então, a gente tem que se apoiar nessa presença mental, ou no fato de que a gente relembre o objeto para não perder, para não se esquecer. Porque realmente o esquecimento rouba todo o nosso tempo, a gente acaba perdendo todo o nosso tempo, tanto na prática da meditação, quanto em qualquer outra atividade. A gente está realizando uma atividade, a gente esqueceu o que a gente está fazendo, para que a gente vai fazer, então a gente perdeu todo aquele tempo. Olha. Tá, dine, o fator, a presença mental para a gente usar, ou a memória, o antídoto desses 5 problemas. Desses 5 problemas tem 8 antídotos. É o antídoto mais importante, é o antídoto que mais trabalha para a prevenção de qualquer um dos problemas da nossa meditação. Por que a presença mental, ou o fato de a gente estar relembrando o tempo todo do objeto, é o mais importante, né? A presença mental, em inglês, também é traduzido como mindfulness. Esse mindfulness, ou a presença mental, ele funciona como o quê? Ele funciona como, ele segura o objeto, e além dele segurar o objeto, ele se torna estável no objeto. Né? Então, ele leva a nossa mente a segurar, agarrar aquele objeto, a mente agarra o objeto mentalmente, né? E a mente também, ela abafa ela segura aquele objeto de maneira estável. Então, tanto agarrar o objeto, quanto de maneira estável aquele objeto, sem deixar a mente fugir daquele objeto. Isso é o que significa, não é a definição do que significa mindfulness, ou presença mental, mas é do jeito que ele funciona. Então, esse fator mental, essa mente positiva, chamada presença mental, é o antídoto mais importante, que mais trabalha ao longo da nossa meditação. Por quê? Porque a gente esquece muito rápido das coisas, a gente esquece muito rápido. Enquanto a gente está visualizando o objeto, imediatamente a nossa mente já vai passear. E ao momento que ela vai passear, a gente esquece do objeto. Então, manter esse fator mental, chamado presença mental, mindfulness, ativo sempre ali, é extremamente importante. O terceiro problema é dividido em 2, lembra? A laxidade, como chama? A lente, como é que é? A letargia mental, ou torpor mental, e agitação mental. Dentro desses 2 problemas, o segundo, que é a agitação mental, como é que ela funciona? A nossa mente, ela está visualizando o objeto, está bem presa naquele objeto. Mas aos poucos, né, devagarinho, a mente começa a ir para outro lugar. Ela começa a querer dar aquela passeadinha. Aí, se a gente não está atento, a gente pode até trazer a mente de volta de novo para o objeto,
ou muitas vezes ela já foi embora, completamente se distraiu, foi embora do objeto, né? A gente não está mais meditando no objeto, a gente está meditando no mercado, a gente está meditando em outras coisas, mas a gente não está meditando na presença mental estável daquele objeto, né? Por que é isso? Porque existe esse problema, que é um estado mental negativo, chamado agitação mental, né? E essa agitação mental, por que a gente se distrai? Por que essa agitação mental ela toma conta da nossa meditação? Por conta do nosso apego. A nossa mente, ela só se distrai atrás de objetos ou fenômenos ou o que for que nos atraem. Todos os objetos que a nossa mente se sente atraída pelo nosso apego. Então, a agitação mental, a causa da agitação mental é a mente apegada. Olha, tem uma outra situação também que o objeto está aqui na nossa frente. A gente está olhando para aquele objeto, né, com a nossa consciência mental, não com os olhos. A gente está visualizando o objeto aqui, né? Está claro, no início. Aí, de repente, a gente está aqui visualizando ele, mas, de repente, aquele objeto não fica tão claro. Ele começa a ficar meio sem forma, ele começa meio que se dissolvendo. E aí a gente começa a ficar meio cansado, e aí a gente quase que entra num nível de sonolência, né? Então, nesse momento, o que aconteceu? Aquele objeto, ele não se tornou mais tão claro, inclusive, às vezes, até o nosso próprio corpo físico, né? Ele dá uma caída, por quê? Porque entrou em vigor o outro problema, né? O segundo, terceiro problema, que é o estado mental negativo, chamado letargia mental, ou torpor mental. É quando esse torpor mental é como ficar uma neblina, né? O objeto está aqui, mas de repente em toda a nossa na nossa frente fica tudo nublado, né? A gente não consegue enxergar com claridade mais nada, né? Tudo fica nublado, a gente já começa a entrar quase no nível sonolência. Isso é quando a letargia mental está atuando. Também tem uma outra situação que é a seguinte: o objeto, a gente consegue visualizar na hora da meditação, o objeto está muito claro na nossa mente, tá muito certa, o objeto está ali, o tamanho, ele está bem fixo ali, todas as linhas a gente consegue enxergar, só que, sobretudo, a gente está muito estável naquele objeto. Mas, de repente, aquele objeto, ele continua estável, a nossa mente continua estável, mas ele não está tão claro. Ele não está absolutamente perfeito, as linhas, os detalhes. Né? Ele começa a ficar, não exatamente só nublado, mas ele começa a ficar não tão claro. O que acontece com isso? O que aconteceu ali? Nesse momento surgiu o quê? O estado da letargia mental muito sutil. Não a letargia mental, esse que estava surgindo antes, grosseira, burda, mas bem sutil. O que acontece quando que a letargia mental sutil surge? Quando a gente não está usando junto no momento da meditação unifocada, quando a gente não usa junto a força da meditação na concentração, ou a meditação nos insights. Quando a gente não tem a força ou a claridade da meditação da concentração, ou vipassana, ou da meditação da concentração, nesse momento, o que acontece? O objeto ele não fica mais tão claro. Inclusive, a gente até, depois da meditação, a gente esquece no que a gente estava meditando, ou não surge mais nada na nossa mente. Nesse momento que não surge nada, o que acontece é quando essa letargia mental muito sutil, ele surge somente a partir do terceiro nível, ele passa a comandar a nossa meditação. Nesse momento que a gente não está mais tão claro, a nossa mente está estável no objeto, mas ele não está tão claro, se a gente não conta com a meditação da concentração junto, com essa força junto, o que acontece? A gente acaba meditando na letargia mental sutil, nesse fator mental negativo, e não mais, a gente não está mais meditando nem no objeto e nem na concentração. Olha, tá entendendo que tinha da goba niga nyembo dela
E tanto para a letargia mental quanto para a agitação mental, a gente tem que para evitar esses dois obstáculos, a gente tem que se apoiar no alerta mental, né? A gente tem que apoiar na mente alerta. O que faz essa mente alerta? Essa mente alerta, ela garante, ela observa, ela é como se fosse um policial. Ela está observando o que a nossa mente ela está visualizando. O objeto a visualizar, ele continua lá presente? Ele continua estável? A mente continua estável, estabilizada, estável no objeto? O objeto continua muito claro, delineado? Ele continua lá? Essa alerta mental é extremamente importante para não deixar fugir, e se a mente fugiu, ele vai chamar a presença mental, ele vai chamar a ajuda do seu colega, que é a presença mental, para chamar a mente de volta para o objeto, mas é ele que vai avisar. Esse é alerta mental, é essa mente, né, esse fator mental positivo, chamado alerta mental, que vai garantir com que a mente não esteja fazendo outra coisa que não mirando no objeto. Então, alerta mental é como se fosse a polícia, né? Ele fica olhando para dentro da casa, né? Se está todo mundo dentro da casa, se não está fazendo coisa errada, se eventualmente a pessoa não fugiu da casa, não, da cadeia, se não fugiu da cadeia. Então, o alerta mental é o guarda, né? A polícia é o guarda daquela prisão, para ver se está todo mundo certo. Olha, tá e aí, então, esses foram os 3 primeiros problemas. E o quarto, então, é a não aplicação, o quarto problema, né, que para a meditação é a não aplicação do antídoto. O que significa isso? Agora, minha mente ela não está exatamente tão estável no objeto, ou ela já está distraindo do objeto, não está tão claro do objeto. Naquele momento, o que eu tenho que aplicar? Eu tenho que aplicar a presença mental, eu tenho que ficar alerta. Esses são os antídotos, mas a não aplicação desses antídotos é o problema, né? É o quarto problema, que é a não aplicação do antídoto. Então, o que eu tenho que fazer é aplicar o antídoto. O que eu tenho que fazer agora já estou fugindo, eu tenho que chamar a minha mente de volta para o objeto, presença mental. Ou então, minha mente já não está tão clara, então eu tenho que corrigir, eu tenho que estar em alerta, ou seja, aplicar os antídotos. E o quinto e último problema, né, que é o excesso ou a forma incorreta de aplicar o antídoto, o que significa é quando a gente está meditando e o objeto está muito claro, né, a gente está visualizando de maneira muito correta o objeto está claro, está perfeito, a mente está estável no objeto, mas ainda assim a gente fica pressionando. Não, eu tenho que estar atento, eu tenho que trazer a mente para o objeto, sendo que a mente está no objeto. Não, eu não posso, eu tenho que ser o policial ali para ver se continua, mas ele está tudo certo. Ou seja, é a super aplicação, a aplicação de antídoto meio que se torna tenso, e o fato de estar tenso numa meditação, esse se torna um obstáculo a meditar. Olha, tá dentro da nossa e a gente, quando a gente começa a meditar, tem muitos de nós, logo no início, a gente tem uma sensação seguinte: bom, agora eu vou começar a meditar, vou começar a focar no objeto, deixar minha mente bem estável no objeto. E aí, nossa, mas ela está se distraindo, essa minha mente se distrai uma vez, se distrai 2 vezes. Nossa, mas a minha mente se distrai muito, mas minha mente não para de funcionar. Peraí, esse negócio de meditação está errado. Antes, minha mente não era tão agitada assim. Desde que eu comecei a meditar, ali que agitou a minha mente. O problema da agitação na minha mente é esse negócio de meditação. Na realidade, porque antes não era assim. Agora que minha mente começou a pirar só porque eu estou meditando. Na realidade, não é assim. O ponto é, antes da gente começar a meditar, a nossa mente era essa mente falante ou enlouquecedora que ficava passeando para tudo quanto é canto, de maneira absolutamente livre. Ela tinha liberdade para ir, para passear aqui, para passear ali, para ir aonde fosse. Inclusive, a gente até ajudava a mente a passear.
Mas a partir do momento que a gente decide começar a meditar, o que a gente faz? A gente começa a gente treina a mente a ficar concentrada num único lugar, né? Por isso que a mente vai continuar querendo se agitar e a gente começa a observar que ela vai continuar querendo sair, mas a gente começa a dar um pouquinho de fronteiras, né? E a gente começa a observar o movimento dessa mente, né? Assim como se a gente antes, né? Antes a gente não prestava atenção numa certa pessoa. Então, se essa pessoa saía, onde que ela ia, o que ela fazia, a gente não tinha a menor ideia, né? Então, se ela quisesse fazer o que for, a gente nem sabia o que ela estava fazendo. A partir do momento que a gente decide, deixa eu ver o que essa pessoa faz, aonde essa pessoa vai. E aí a gente começa a seguir essa pessoa, aí a gente percebe, essa pessoa está aqui, olha, ela está roubando, essa pessoa, olha o que ela está fazendo, olha o que ela está pensando, olha essa pessoa sem vergonha. Aí que a gente percebe, porque antes a gente não botava atenção. A partir do momento que a gente olha para aquela pessoa, aí recém a gente sabe o que essa pessoa faz. Igualzinho a nossa mente. Antes a gente não sabia o que fazer, agora a gente sabe como é que ela se porta. Olha, assim também como quando a gente, antes da gente checar o nosso corpo, a gente acha que a gente não tem nenhum problema, certo? A gente não tem nenhuma doença nem nada. Aí a gente vai para o médico ou lá para o laboratório checar a nossa saúde. Ah, meu Deus do céu, vem cada resultado, a gente descobre cada problema, aí a gente fala, eu não quero mais checar meu corpo, não, eu não quero mais fazer nenhum exame, porque antes eu não tinha nenhum problema. Depois de eu ter checado a minha saúde, surgiu um monte de problema. Não quero. O problema está com a checagem do meu corpo. E não é assim, né? Então, se a gente conseguir antes da gente checar, saber que, olha, na realidade tem um monte de problema, mas a gente nunca checou quais são os problemas. A partir do momento que a gente senta e começa a meditar, começa a prestar atenção no movimento da mente, a gente vê, na realidade ela sempre se movimentou, só que eu nem sabia que ela estava se movimentando ou estava agitada desse jeito ou o que for. Então, a partir do momento que a gente sabe como é que é o estado dela, por mais cheio de problemas que esteja, a partir desse momento que a gente consegue curar, né? A partir desse momento que a gente consegue dar o tratamento correto para tranquilizar ou curar aquela doença que antes era o físico e agora passou a ser mental, a gente sabe qual é o tratamento que a gente pode dar nessa mente super agitada. Olha, tá? Perguntas? Tudo bem? Vamos lá, eu tenho uma pergunta, é um questionamento, assim, mais filosófico um pouco, que foge um pouco da questão prática ali da meditação, tá? De uma forma geral, eu vejo que talvez nós, de outra cultura, né, temos uma dificuldade talvez um pouco maior, pelos relatos que eu ouço das pessoas, né, em atingir assim essa eficácia assim na meditação, né? Por mais que a gente busque seguir as orientações, tal, né? E será que isso não tem relação com a falta dos conceitos filosóficos que estão por trás, assim, por exemplo, né? A nossa mente, por mais que ela tente fazer as práticas de meditação, a gente ainda tem esses conceitos filosóficos são muito vagos para nós, enquanto para os tibetanos, né? Eles são, né? Eles fazem parte do dia a dia, né? A gente tá falando. Oi? Por exemplo, a vacuidade, a vidya, né? Para nós são conceitos muito bonitos, assim, a gente consegue, mas a gente não consegue identificar os fenômenos todos nisso daí, né? No dia a dia nosso, né? Então, a gente traz essa mente com essa visão distorcida, né? Isso não implica nessa dificuldade da gente atingir os resultados da meditação, né?
é possível, porque o budista, o tibetano, né? Eles já têm isso daí com mais naturalidade, todos esses conceitos. Eles não se apegam, acredito que eles não se apegam tanto a esses fatores mundanos, horrorosos, né? Impermanentes, né? Como causa da felicidade, como a gente está sempre se apegando a coisas, né, impermanentes, achando que aquilo lá vai ser o fator da nossa felicidade e tal. E aquilo a gente traz para nosso, né, faz parte do nosso construto mental ali, aquilo lá, né? Tá bom. Você não limita a nossa capacidade de atingimento da meditação? Essa falta de conceitos, assim? Bom, primeiro de tudo, para alcançar o estado, para meditar em shamatha, para meditar em vipassana, não necessariamente precisa meditar em vazeidade no início, né? Não necessariamente precisa meditar sobre isso. Também não necessariamente precisa meditar em impermanência ou em outros conceitos filosóficos. Então, primeiro de tudo é isso. Depois, a parte da parte cultural, né? Que os tibetanos, eles sabem, os tibetanos, eles têm mais acesso a essa parte filosófica, ou são mais familiarizados com essa parte filosófica. Isso também não é uma verdade de jeito nenhum. Aqui, o que acontece é quando depende muito das oportunidades que os tibetanos têm para estudar. Primeiro de tudo, nem todo mundo estuda aqui. Tem muito analfabetismo dentro do povo tibetano. Depois, a partir do momento que começa a estudar, também tem que ver se tem oportunidade para estudar aquele assunto, o assunto da meditação. Depois, se tem oportunidade para estudar, tem que ver se tem tempo. Muitos deles se consideram sem tempo, estão super na busy life também. Então, não é bem assim, né? Então, na realidade, tanto os tibetanos quanto os estrangeiros estão na mesmíssima situação de oportunidade de meditar sobre esses assuntos e, logicamente, de alcançar os resultados desejados. Né? O ponto é, a gente sim tem que estudar, todo mundo tem sim que parar para estudar. Antes de estudar, tem que ter aquela atenção, aquela vontade de estudar. E hoje em dia, o Dalai Lama, ele sempre fala, né? Ele sempre fala, para estudar essa filosofia, tanto a filosofia quanto a parte da ciência, psicologia budista, não precisa ser budista para estudar, né? Então, não tem nada a ver de ser tibetano porque é budista ou ser estrangeiro. Tem que ter aquele interesse e pode estudar, e tem essa parte que não é budista para estudar sobre os conceitos da mente, enfim. Então, dá para sim alcançar esses estados, ou dá para sim estudar sobre impermanência, vaziedade, todos esses fatores, e isso ajuda nas meditações, tá? Mas não tem nada a ver com se é tibetano, se não é. Não é baseado na parte cultural, que aqui a gente vai alcançar mais fácil o estado de calma mental ou de visão profunda do que os estrangeiros. Na realidade, a gente sempre brinca que, de acordo com o interesse, muitas vezes, hoje em dia, os estrangeiros estão crescendo muito o interesse na meditação, mas, sobretudo, no estudo. Então, se bobear, os estrangeiros vão conseguir alcançar esse estado da calma mental e o estado da visão profunda antes do que muitos tibetanos. Olha, tanda poser dela, querem que te carza, câncer polo tseshi yoela. É William, né? William, você sabe jogar futebol? Sabe jogar futebol? Jogo, mas jogo mal, viu? Você é brasileiro e você não sabe jogar futebol direito. Para a gente, quando a gente pensa na palavra no país Brasil, a gente acha que todo brasileiro, homem, mulher, velho, novo, sabe jogar futebol, né? Inclusive, em qualquer lugar vai ter quadra de futebol, o espaço de jogar futebol, e todo mundo vai saber jogar futebol, mas na realidade não é assim. A própria Karen não sabe jogar futebol, alguns de vocês ali talvez não saibam jogar futebol. Há 2 anos atrás, quando eu fui para o Brasil, quando eu estive aí no país de vocês, eu achava que eu ia caminhar nas ruas no meio das quadras de futebol. Eu achava que era um país cheio de... quadra, como é que fala? De lugares de jogar futebol.
né? Mas na realidade não era assim. E eu perguntei para um monte de gente, né, se sabia jogar. Você sabe jogar futebol? E você sabe jogar futebol? Um monte de gente falou que não. Então é desse jeito, tá? É a mesma analogia. Mais perguntas, rapidinho, antes da gente fechar. Oi, eu saí aqui que a minha internet caiu, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. É sobre o inconsciente coletivo, tá? O que isso é positivo para nós como indivíduo e esse inconsciente, né? Que é a própria construção da humanidade, né? E esse caminho para onde está nos levando. O que você quer dizer com inconsciente coletivo? Olha, é essa memória que a própria natureza humana tem dentro de um conceito que todos nós pertencemos a um único núcleo, né? E que cada um é uma célula dentro desse grande corpo, né? Então, como aonde o isso próprio afeta a planeta, gente, né? é isso? Isso, Então, como o aonde nosso isso próprio afeta a gente. planeta, né? Titiwa dangala sarwodo chama sonde yenayang ta ngazo nambi jonga nan deshe jatanda diso chamal tawa ina ngazo pena tumung sem chi zawa de chi yamba yarka soso yamba pena shindon na ji bom, na visão budista, na visão budista não, quando a gente fala sobre essa essência igual, comum a todos, não quer dizer que é como se fosse que somos todos do mesmo tronco, somos galhos do mesmo tronco, né? Ou somos raios do mesmo sol. Não é exatamente esse entendimento que tem que se ter, né? Não é isso. Essa parte que temos a mesma essência, não é que a gente tem a mesma raiz ou a mesma essência, a mesma raiz. Então a gente somos só galhos diferentes do mesmo tronco. Não é isso. Alexandre, por exemplo, você tem a sua cabeça, certo? Você está com sua cabeça, né, com seus olhos e tal. E eu tenho a minha cabeça. Né? A minha cabeça e a sua cabeça, elas são diferentes. São separadas, são diferentes. Não quer dizer que duas pessoas com duas cabeças, a gente tem a origem na mesma cabeça lá atrás. Né? Não é isso. A minha cabeça, ela só se constituiu ou existe desse jeito por conta que meus pais, eles se juntaram, criaram um ser, um corpo pequenininho, onde a minha consciência entrou e eu surgi assim, e uma das partes desse meu corpo é essa cabeça, igualzinho a origem da sua cabeça, a origem dessa sua cabeça física é o seu pai, a sua mãe, a união deles, que surgiu, que deu origem a um corpo, e uma parte do corpo é a sua cabeça, né? Igualzinho, o mesmo racional se fala da nossa consciência, da nossa mente, da nossa consciência. A minha consciência e a sua consciência, elas vêm de infinitas vidas lá atrás, de um infinito sem fim, mas de maneira independente. A minha consciência vem de um jeito e a sua consciência vem de outro, de maneira independente. Isso aqui é a minha consciência e essa é a sua. Aí eu assim, entendo essa visão, mas percebo que há uma ligação de todo um conjunto universal, né? É claro que a minha essência, né, vem da minha história, das minhas vidas passadas e da minha origem, né? Mas a essência da criação, ela é única, né? Pelo menos assim, o que eu percebo. E na visão prática, assim, por exemplo, coisas que eu nunca imaginei saber,
por acaso, pela essa consciência coletiva, ela me chega, né? E eu acho que essa energia é uma energia comum a todos, né? É como uma floresta, é como a terra, né? É composta de vários seres, né? Mas na realidade é uma coisa só, é um único ser, né? Como nós somos constituídos de músculo, tecido, células, átomos, mas isso é uma coisa só, né? É isso que eu perguntei, essa consciência coletiva, como nos ajuda a evoluir, a crescer, a ter uma sintonia mais universal. Venga, Angonda, nell'ambiente, ce n'è di insare Bom, o que eu posso falar eu não posso, entendo o que você falou, e baseado no que você me passou agora, Alexandre, lógico, com a tradução que foi feita aqui, com esse tipo de tradução que a gente não sabe se é a tradução correta ou não, mas no geral, o que eu estou falando é que existe relação entre todas as pessoas, com certeza, isso não tem a menor sombra de dúvidas, que todos estamos interdependentes, sim, que todos nós estamos conectados, não tem a menor dúvida, nós que todos estamos conectados, sim, inclusive essa é a realidade do que é existente, a interconexão, a interdependência entre todos. Então, logicamente, né, todas as pessoas estão conectadas, todos os animais estão conectados, todo este planeta está interconectado, sim, é assim mesmo, né? O ponto é, justamente por a gente estar conectado e hoje somos seres humanos, a gente tem um negócio extremamente precioso que é a nossa sabedoria, a nossa consciência discriminativa, a nossa sabedoria. Usando a nossa sabedoria do lado positivo, a gente consegue primeiro analisar uma pessoa, uma situação, de uma maneira positiva para poder ajudar as outras pessoas. Nós, seres humanos, a gente tem essa capacidade de poder servir e ser benéfico ao demais, né? Ao outro ser humano, aos outros seres. A gente tem a capacidade de ajudar todo esse planeta, todas as pessoas, todos os seres, porque a gente tem essa consciência discriminativa. Os animais, por exemplo, têm sim sabedoria, mas eles não têm aquela sabedoria discriminativa igual o humano. Então, eles não conseguem ajudar o planeta ou ajudar a gente como a gente, com o mesmo potencial que a gente pode ajudá-los, né? Então, nesse sentido, sim, a gente tem essa conexão, né? E por conta dessa interconexão, por conta dessa interdependência, a gente sim pode um ajudar o outro. Agora, que essa interdependência, né? Que essa interdependência, se eu ajudo o outro me ajuda e tal, eu posso chamar de uma consciência coletiva, a gente vem da mesma consciência, isso eu não posso, isso eu não concordo. E o conceito de interdependência, esse conceito de interdependência é o principal conceito da filosofia, das visões filosóficas budistas, que é o que toda hora o Dalai Lama sugere a gente estudar. É justamente por isso, a parte da ciência budista para entender o funcionamento da consciência da mente, e a parte das visões filosóficas budistas é para estudar a interdependência, a interconexão de todo esse universo, tá? Era isso ou não? Respondeu essa pergunta? Porque eu não sei se eu também traduzi. Não, respondeu. Era isso que eu gostaria de ter ouvido dele, essa interdependência e a criação dessa consciência coletiva. É claro que é um processo de cada um, individual, para você alcançar isso e usar essa consciência para o bem ou para o mal. Eu acho que depende de cada um, mas essa consciência que está sendo criada ou formada, né, na nossa
civilização, né, é uma coisa que a gente tem que fazer com que reverta, né, valores, né, que quando a gente cria uma civilização que ter é mais importante que ser, ele tira faz um som dissonante no contexto geral, né? Mas assim, isso depende de cada um para que isso altere, né? É isso aí. Entendendo agora um pouquinho do que você queria dizer sobre a consciência coletiva, o modo de pensar coletivo, né? O modo que toda essa sociedade, todo esse planeta pensa. Primeiro, o mais importante é a gente mesmo, a gente também pensar desse jeito que existe o desejo coletivo, existe uma vontade comum para todos nós seres, que todos nós somos iguais, né? Todos nós somos iguais em querer a felicidade, não querer o sofrimento. Todos nós temos essa mesma aspiração, certo? Que é o que a gente tinha falado um pouquinho antes, que todos nós somos iguais em relação a seres humanos. Por quê? Porque todos os seres humanos também querem ser felizes e não querem sofrer. Então, nesse conceito, somos todos iguais, né? Esse é simplesmente um modo de pensar. Então, se a gente pensar do jeito que a gente não quer sofrer, ninguém nesse planeta também vai querer sofrer, então, qual a minha atitude para não prejudicar outra pessoa? Qual a minha atitude para eu poder beneficiar outra pessoa e beneficiar os demais? Se todos pensarem assim também, isso afeta, né, positivamente o modo, a consciência coletiva, afeta positivamente o modo que todos vão pensar, né? Então, isso sim, é como a gente pode pensar no coletivo, né? Como a gente pode pensar no coletivo para beneficiar, para não prejudicar o coletivo, porque todos somos iguais, né? Ok. Obrigado. Abraço. Tem mais gente? Tem mais? Amém, Sere? Então, vamos deixar por hoje, né, gente? Tisguanga bien. Jabarsin de bad danger janju simjo rumbo chi ma jeba na chi jeba nyamba me ba ye kone konda be bara sho tambarin chen choki ma jeba kya nyamba kirbi cho ninje jimbo ye ga jeba pande de sarvar che bara sho jewa gonda yang da lam tremi chu je parla no sadan lam yi yanda ra Dojin changi kumbo yerto sho. Laço. O que o Geshe-la falou, se quiserem abrir o vídeo e o microfone, podem abrir. O que o Geshe-la falou foi, eu vou fazer agora a dedicação, né, do jeito budista, mas não quer dizer que vocês têm que fazer a mesma dedicação. Simplesmente coloquem a motivação, a dedicação, para transformar as suas mentes para o lado positivo. Tá bom, até amanhã. Tchau. Tchau. Até amanhã. Obrigada. Mañana. Tchau. Tchau.